O que é igreja? Qual o sentido original dessa palavra? O que essa palavra queria dizer lá na origem que ela foi dita, que ela foi escrita na Bíblia, que ela foi falada, que ela foi ali descrita? Qual é o sentido original dessa palavra? É isso que você vai aprender aqui. Esse aqui não é um estudo baseado no que eu acho, no que eu penso, no que eu gosto. Isso aqui é um estudo baseado naquilo que realmente a palavra quer dizer, a palavra igreja. A gente vai aprender aqui o original dessa palavra e todo cristão deveria saber isso. O que é igreja? Primeira coisa, você precisa saber que o Novo Testamento foi escrito em seu original praticamente em grego. O termo original para igreja em grego é eclésia. Então você já sabe qual é a palavra original de igreja e é eclésia. Eclésia é a soma de duas outras palavras gregas. Pegou-se uma palavra que significava chamado, pegou-se uma outra palavra grega que significava fora e juntou as duas e deu eclésia. Assim sendo, eclésia significa chamados para fora, chamados para fora. Então você já sabe que a palavra igreja no original é eclésia. Você já sabe que o significado dela é chamados para fora. Um fato curioso é que essa palavra já existia antes da igreja do Senhor existir e era usada para outro propósito. Isso mesmo, a palavra já existia antes da igreja do Senhor existir. É uma palavra que já existia naquela época. E significava o seguinte: naquela época, a eclésia era o ato de chamar as pessoas para fora das suas casas, fora dos seus afazeres, para participarem de reuniões com o objetivo de decidirem sobre assuntos da cidade onde moravam. Nada tinha a ver com a igreja. Deixa eu explicar melhor. Naquela época, as pessoas eram chamadas para se reunirem, para decidir coisas da cidade. Elas eram chamadas de fora das suas casas. Então elas tinham que sair das suas casas para se reunirem. Isso é a eclésia. Então a eclésia já existia antes da igreja, não tinha nada a ver com a igreja e tinha esse sentido. Isso por si só, meu irmão, já quer dizer muita coisa. Isso quer dizer muita coisa sim. Pelo seguinte, guarda isso aí, ó. Assim como as pessoas daquela época eram chamadas para fora de suas casas e afazeres para se reunirem, assim também deve ser com cada cristão verdadeiro e obediente a Jesus. Isso mesmo, nós somos chamados para fora. E quem foi a primeira pessoa que usou essa palavra? Foi o nosso mestre Jesus. Isso mesmo, a primeira pessoa que utilizou eclésia para se referir aos cristãos reunidos foi Jesus. Ele quem pegou emprestada essa palavra que já existia e a usou pela primeira vez. Ele usou a primeira vez em Mateus 16, 18 e usou pela segunda vez em Mateus 18, 17. Isso mesmo, ele usou duas vezes, exatamente duas vezes. Ele foi o primeiro a usar essa palavra. Meu irmão, olha só, você já sabe o seguinte. Você já sabe que a palavra igreja veio do original eclésia. Você já sabe que a palavra eclésia já existia antes da igreja existir. Você já sabe que a palavra eclésia significa o seguinte: chamados para fora. Você já sabe que naquela época de Jesus, as pessoas já usavam essa palavra. E eclésia significava que as pessoas eram chamadas para fora das suas casas, para fora dos seus afazeres, para se reunirem umas com as outras, com algum objetivo definido, que era deliberar sobre a cidade. Jesus foi quem pegou emprestada essa palavra que já existia e a usou para se referir a seus seguidores. Jesus a utiliza exatamente duas vezes apenas, como está escrito aqui. Igreja, em seu sentido original, está relacionada com a reunião dos cristãos. Portanto, essa ideia de ser igreja, sem fazer parte de uma igreja, está errada. Isso fere até a origem da palavra, porque eclésia é reunião das pessoas. Você vai ser cristão longe de todo mundo, está errado. Você quer ser um cristão que não vai à igreja, está errado. Porque a igreja é eclésia, e a eclésia é a reunião das pessoas. Não existe esse negócio de desigrejado, eu sou um cristão desigrejado que não vai à igreja. Isso não existe. Biblicamente isso não existe. Ou se está na igreja ou não se é igreja. Meu irmão, você já aprendeu algumas coisas aqui, mas eu quero reforçar uma coisa muito importante na sua vida. E eu vou sempre falar isso. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de leitura da palavra. E que essas sejam as coisas mais importantes da sua vida. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo, caso você queira saber mais de Deus, aprender mais de Deus, eu preciso recomendar esse curso que eu fiz, não é meu, não tem nada a ver comigo. Eu preciso recomendá-lo. Ele é um curso que me ajudou muito, é um curso de interpretação da Bíblia para leigos, tá bom? Está na descrição do vídeo aqui. Se você quer aprender as regras para interpretar tudo que se lê,
É só ir lá. Eu gostei muito e recomendo sempre para as pessoas. Fica com Deus. Deus te abençoe. Vamos crescer na fé.